Na Inglaterra existe um lugarejo pequeno, muito bonito, de paisagem bucólica, de apenas 6.000 habitantes. Ele passaria por qualquer morador ou cidadão britânico despercebido se lá não tivessem vivido 3 mulheres que marcaram e ainda marcam a literatura inglesa e, por que não, a literatura universal. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e trago para você hoje o romance de uma das irmãs Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Emily Brontë tinha um temperamento muito diferente de suas outras irmãs. Ela era tímida, solitária, observadora, autodidata. Além de O Morro dos Ventos Uivantes, ela escreveu um livro de poesia que se chama O Vento da Noite. Morreu muito jovem, aos 30 anos, vítima de tuberculose, um ano depois da publicação de seu romance. Narra a história da degradação de uma família ao longo das suas gerações. Apresenta 2 narradores, um homem e uma mulher. O senhor Lockwood, que narra o momento presente, e Nellie, que vai narrar o passado. O senhor Lockwood estava cansado da vida urbana, decidiu alugar uma propriedade numa aldeia idílica, afastada do ambiente rural. Em uma tarde, ele decide visitar o senhorio, o proprietário da fazenda onde ele está morando. Ele chega sem avisar e é mal recebido ao extremo e percebe que aquela família é uma família diferente. Começa uma tempestade de neve, ele é impossibilitado de voltar para casa, o proprietário daquela casa vai ter que acolhê-lo, ele vai dormir num quarto que parece ter sido o quarto de uma menina, de uma mulher. Ele demora a dormir, para se distrair ele encontra uns cadernos que parecem diários e ele começa a ler. Durante a sua leitura, ele vai vendo que ali realmente era o diário de uma jovenzinha chamada Catherine. Ele pega no sono e no meio do seu sono ele acorda com algum barulho na janela. Em princípio ele pensa que são galhos de árvore batendo na janela, mas depois ele sente que há alguém tentando chamar a sua atenção. Ele abre a janela, entra um vento frio e uma mão de mulher muito gelada e branca segura em sua mão e pede para, por favor, deixá-la entrar, que ela está há muito tempo perdida nas charnecas. Charnecas é um tipo de vegetação daquela região. Ele leva um susto muito grande com aquilo, dá um grito. Todos os moradores daquela casa entram no quarto, ele conta o que viu e o proprietário da casa manda ele sair daquele quarto, tenta saber características dessa mulher que aparece e ninguém explica nada para ele do que ocorre. Amanhece, ele dorme na sala, o funcionário da casa o leva embora. Quando ele retorna para casa, ele conta o que ele viveu.
naquela visita. Nellie, sua governanta, tenta explicar para ele a história da família aonde ele foi e faz com que ele mude de ideia. Olha, não é bom você ter amizade com aquelas pessoas, eles não são pessoas muito boas. Ela tenta tirar da cabeça do senhor Lockwood de manter um relacionamento com o senhorio. Mas ele fica muito curioso e começa a provocar Nellie para que ela conte a história daquela família. Então, Nellie vai contar que ali naquela casa vivia a família Hershaw. O Sr. Hershaw tinha 2 filhos, Hindley e Catherine. Um dia, quando o Sr. Hershaw volta de Londres, as crianças aguardam por presentes que ele prometeu trazer. Ele chega com um menino de pele escura que falava um idioma estranho, e Hindley já não gostou do menino de imediato, porque o presente que o pai traria se quebrou na viagem e ele culpa o menino. Esse menino se chama, eles vão dar o nome de Heathcliff. Heathcliff, ele vai receber da família tratamentos conflitantes. O Sr. Hershaw, inicialmente, enquanto ele está vivo, ele vai tratar muito bem do menino. Parece que ele nutre por ele um carinho. Detalhe, ninguém sabe nada das origens desse menino. Não sabe como que ele veio, se ele foi comprado, se ele foi resultado de alguma negociação entre o Sr. Hershaw e os seus negócios. Ele simplesmente chega e é uma pessoa estranha. É um menino estranho. Como eu disse, ele receberá tratamentos conflitantes. De Hindley, ele vai receber ódio, violência, humilhação. De Catherine, ele vai receber amor, compreensão, companheirismo, afeto. Com a morte do Sr. Hershaw, Hindley vai maltratar muito Heathcliff. Aí, aquele ódio, aquela inveja que ele sente dele, a educação que ele estava recebendo junto com a Catherine, ele vai ser proibido de receber. Então, ele vai sofrer muito mais. No entanto, Catherine continuará sendo amiga dele, companheira dele de brincadeiras e tudo mais. Próximo ali vive outra família, a família Linton. Os Linton também têm 2 filhos, Edgar e Isabella. Eles são o oposto da família Hershaw. Eles são ricos, são finos, são educados. Um dia, Catherine e Heathcliff estão passeando. Eles se aproximam da propriedade. Ela é atacada por um cão daquela família. Heathcliff leva ela até a casa. Eles vão socorrer Catherine, mas não vão acolher Heathcliff. Ele fica muito nervoso por conta disso. Eles vão discriminar Heathcliff. Ele é de pele escura, ele não é um menino britânico. Eles vão considerar as roupas dele já são roupas muito velhas, porque o irmão já não permitia que comprasse roupas para ele e tal. Catherine ficará naquela família por mais ou menos 1 ou 2 semanas, e quando ela retorna para casa, ela já retorna diferente. Catherine, conhecendo Edgar e conhecendo a vida burguesa, rica, ela retorna para sua casa completamente diferente.
Heathcliff percebe isso e seus familiares também. Vai se estreitando um laço de amizade entre os irmãos Hindley e Catherine, Isabella e Edgar. Eles vão começar a se frequentarem. Catherine sempre vai à casa dos Lintons e um dia ela conversa com seu irmão mais velho, Hindley, que já está casado, que traz uma esposa que também a gente não sabe de onde ela vem, e pede para receber a visita de Isabella e Edgar. E eles organizam um chá da tarde com brincadeiras. Hindley, no entanto, diz que Heathcliff não poderá participar desses folguedos. A Nellie conversa com Heathcliff, convence ele a tomar banho, a pôr uma roupa apropriada, a mostrar o seu lado educado também. E ele até se esforça. Mas acontece um incidente, ele briga com Edgar, joga uma torta nele, aí o seu irmão de criação tira ele dos folguedos, até bate nele, a brincadeira quase que é frustrada. Mas a tarde termina bem, porém Heathcliff fica de castigo. Com o passar dos anos, Catherine se envolve mais com Edgar. Um dia, conversando com a Nellie, ela confessa que jamais se casaria com Heathcliff porque Edgar é mais rico. Ela se casaria com Edgar porque Edgar é rico. Heathcliff, que tinha nutrido uma paixão pela Catherine, sente isso profundamente no seu coração. Catherine se casa com Edgar e Heathcliff vai embora. Ele vai e quando ele retorna, ninguém sabe como, é um grande mistério. Ele volta rico, volta mais forte, volta até mais bonito e começa a frequentar a família Linton. Começa a visitar Catherine, que está grávida, que ao rever Heathcliff redescobre aquele sentimento que ela tinha por ele. Heathcliff começa a paquerar, a seduzir Isabella, cunhada de Catherine. E apesar de todo mundo aconselhar Isabella a não se envolver com Heathcliff, ela vai aceitar namorar com ele, se casar com ele, porque Isabella é aquela mulher que acredita que é capaz de modificar o caráter de um homem. A partir daí, nós teremos 3 casais: Heathcliff e Isabella, Edgar e Catherine, Hindley e a sua esposa. Todos terão filhos. Isabella com Heathcliff tem um menino, porém esse menino ele não tem a personalidade do pai de Heathcliff. Isso deixa Heathcliff muito revoltado. Ele tem muito mais o temperamento da mãe, então ele é muito, dizer assim, ele é doente, ele não é um menino forte, vigoroso. Temos o filho de Hindley, que se parece muito mais com Heathcliff, que ele é um menino mais brutalizado, que gosta mais de trabalhar na roça, que tem um jeito muito próximo de Heathcliff. E tem a filha de Catherine, que também se chama Catherine e tem todo um temperamento da mãe. Heathcliff, ele vai conseguir tomar as propriedades do seu irmão adotivo, Hindley. Depois que ele fica viúvo, Hindley vai ficar
dependente do álcool e do jogo. E ele vai perder no jogo e vai perder para Radcliffe tudo que ele tinha. É a vingança de Radcliffe se concretizando. Ele se casa com Isabela, a irmã de Edgar. Ele maltrata a irmã de Edgar. Ao mesmo tempo, ele vai maltratar Catherine, porque ela se casou com Edgar, porque ele era rico, agora ele também é rico. E Catherine também vai morrer. Assim que a Catherine tem o bebê, tem a sua filha, ela não resiste e morre. E isso vai deixar Radcliffe arrasado. Ele vai ser assombrado pelo fantasma de Catherine. Ele fica tão assombrado por ela que ele chega ao cúmulo de pedir para o coveiro, numa noite, abrir o túmulo aonde ela está sepultada para ele poder ver o corpo dela. E mesmo assim, quando ele olha, ele fala: ah, ela ainda está ali. E ele paga um dinheiro para o coveiro, faz ele prometer que quando ele, Radcliffe, morrer, o coveiro vai sepultá-lo ali ao lado dela e vai fazer um buraco no caixão, tanto dele quanto dela, para que eles possam ficar o mais próximo possível. Então vê assim o nível de fixação que esse personagem tem. Essa é uma história, esse é um romance que não tem heróis e heroínas virtuosos. Não. Kate não é aquela heroína amável que fica esperando pelo príncipe encantado. Não, Kate ou Catherine é a heroína que opta por casar-se por dinheiro. E Radcliffe não é aquele herói que vai lutar pela sua amada. Não, o que ele deseja é vingança. É um romance também que os personagens só serão felizes no último parágrafo, eu não vou te enganar, e somente serão felizes a segunda geração. A primeira geração é só tristeza mesmo. Por que esse romance ele é tão importante? Primeiro, ela revoluciona o romance gótico, ela usa as características do romance gótico de uma forma bastante irônica. Então, quais são essas características do romance gótico? O fantasma, nós temos a presença do fantasma da Catherine. A Catherine aparece logo no começo, ela assusta o Sr. Lockwood, ela aparece na janela, ela fala que ela está perdida na charneca por mais de 20 anos, que deixaram ela para o lado de fora. Então existe esse fantasma. Existe a questão do dualismo. O que é o dualismo? Nós temos dois narradores, o Sr. Lockwood e nós temos a Nellie, o passado e o presente. Nós temos dois grupos, duas famílias. O leitor vai se deparar com a busca desse herói, da redenção do herói, né? Radcliffe é o menino que sofre toda a humilhação e depois ele vem rico para alcançar o seu desejo. Porém, nos romances góticos, o herói ele vem de um jeito com muita bondade, né? Não, Radcliffe ele vem com a personificação do mal. O mais interessante é a gente pensar que a Emily, ela era muito calada, ela era muito quietinha. E como que tudo
tudo isso saiu daquela mente dessa pessoa tão discreta, que não era nem de ficar tão passeando pelas charnecas. Ela ficava mesmo, era dentro de casa. Este é um romance que já foi transportado para as telas do cinema e para os palcos do teatro muitas vezes. Em 1939, quem interpretou Heathcliff pela primeira vez foi Sir Laurence Olivier. Ler O Morro dos Ventos Uivantes é muito divertido. Este é um romance que influenciou e ainda influencia a literatura mundial. Eu espero semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!